Você está nos acompanhando neste ano em que comemoramos 30 anos da editora. E a cada semana você está vendo um pouco mais de quem nós somos, quem são as caras e os corações que trabalham aqui na produção de material com você. E eu tenho aqui hoje a Isabel, que foi a primeira funcionária da editora, certo, Isabel? Certo. Mas naquele tempo não era editora ainda. Conta essa história para nós, era o quê? Então, quando eu cheguei para servir a Deus no ministério com as revistas da Escola Dominical, era o Departamento de Escola Bíblica da ICEB, da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Então, a gente era um departamento. E trabalhei 8 anos como Departamento de Escola Bíblica Dominical. E qual que era a sua função no departamento? Eu fazia de tudo. Explica um pouco para nós. Era só eu, a funcionária, e o pastor Barnes, o chefe. Só nós dois. 8 anos. Então, eu tinha que, na parte das revistas, quando eu comecei, eram datilografadas na máquina manual, não era máquina elétrica. Então, a primeira revista eu trabalhei na máquina manual. A gente recebia, muitos autores mandavam já datilografado. Quem não mandava escrita à mão, eu datilografava. Mandava... Tinha alguma letra difícil de ler? Teve letras difíceis, muito difíceis. Você imagina, tudo escrito à mão e mandava pelo correio ou trazia pessoalmente para você? Quem de São José trazia pessoalmente, né? Quem for de fora vinha pelo correio. Então vinha e a gente tinha que mandar para o revisor aquela cópia. Nem tirava a cópia, mandava aquela para o revisor. Ele anotava lá sutilmente, depois eu batia a máquina ao que era para alterar, para a gráfica não enganar, e colava em cima do papel. E mandava aquilo para a gráfica. Só que um grande problema é que lá na gráfica tudo era datilografado de novo, composto de novo em material gráfico. Aí vinha para eu ler. Eu lia e junto com o pastor Barnes nós medíamos as páginas. 21 centímetros para a revista de adultos. Então, 21 centímetros cortou 21 até dar a paginação da revista. Adolescentes era maior um pouco. 23, talvez. 23, 24. Eram adolescentes. Aí a gente fazia assim. Quando eu comecei, já era a revista de adultos e adolescentes. Não tinha juniores ainda. E aí a gente fazia aquilo, voltava para a gráfica. O moço ia digitar de novo. Tudo em página agora. E o que nós cortamos, que não coubesse. Aí batia de novo, vinha, eu tinha que ler tudo outra vez. Depois voltava para ele, fazia a prova heliográfica e era impressa a revista. A gráfica não era em São José dos Campos, não é? Sim, a gráfica era na imprensa da Fé, em São Paulo. Mais ou menos esse processo demorava o quê? Um mês, mais ou menos, de ida e volta. A gente começava, geralmente, 3 meses de antecedência. 2 meses. 3 meses para poder chegar nesse formato final, né? Na faixa de 2 meses. Isabel, mas eu soube que você lia a revista, fazia café, atendia a porta e recebia pedido, é isso mesmo? Recebia pedido. Café eu não fazia, não. Não tinha cozinha no escritório. Verdade. O pastor Barnes falou que Dona Ana de vez em quando fazia um cafezinho quando eles moraram lá do lado. Eles moravam do lado, Dona Ana trazia um café. Todo dia tinha a funcionária da Dona Ana que trazia para mim um chá, um café, ela trazia. Quando ela não estava só a Dona Ana, trazia também. E era muito boa a convivência entre eles e nós ali, que usávamos o mesmo portão. Os meninos vinham, me ajudavam em alguma coisa e voltavam e brincavam por ali. Davi e Paulo brincavam por ali. Mas também eu tinha que, uma coisa complicada era... Todas as igrejas que compravam tinham as suas fichas, nada computador, não existia computador. Então a gente colocava na ficha quantas revistas que a igreja comprava. Uma certa época, chegando no fim para imprimir, eu tinha que somar todas aquelas fichas, 250 fichas ou mais, eu tinha que somar tudo para ver quantas revistas nós íamos encomendar. Nós não podíamos encomendar muita revista, senão sobrava. Elas eram datadas, perdia,
nós não tínhamos dinheiro para ficar sobrando. Também não podia fazer pouco, porque podia alguém querer mais, só que a gráfica tinha uma margem para fazer, para errar na tinta, ou a mais ou a menos. Então eu tinha que somar. Aí no dia que eu estou somando, eu não podia perder a conta aqui. Se tocava o telefone, eu não podia perder onde que eu estava, senão tinha que começar tudo de novo. Às vezes eu ia uma semana para somar aquelas fichas, para dar conta, porque o telefone tocava, eu tinha que atender, ou chegava alguém, eu estava no meio do caminho. Se alguma coisa fosse muito rápida, eu perdia a marca aí. Então, assim, era tudo manual. E as igrejas tinham que fazer o pedido, alterar o pedido 3 meses antes, senão não dava tempo da gente atender. Tem coisa que evoluiu, tem coisa que não, né? Essa história da gráfica errar é até hoje. Eles têm 5% de erro, ou para mais ou para menos. Então, às vezes a gente compra 1.000, vem 900 e alguma coisa. Às vezes a gente compra 1.000, vem 1.000 e pouquinho. Isso eles não conseguiram mudar. Até hoje eles têm essa margem de... As igrejas de São Paulo, da capital, ficavam com as fichas num local separado. Uma vez eu estava muito apertado, o pastor Barney estava viajando, eu esqueci de contar as igrejas de São Paulo. Não tinha revista, não andava as igrejas de São Paulo. Aí nós tivemos que diminuir de um pouco algumas igrejas que cobravam bastante, ou aqui de São José, qualquer coisa a gente podia suprir depois, para suprir também de São Paulo. Mas só percebi que faltou quando chegou na gráfica, e o volume era menor. Quando chega, você também ajudava nos pacotes, Ah, né? sim. Aí chegou os pacotes, era uma coisa para fazer, porque era no papelão, e para ser mais barato para mandar para as igrejas, era no papelão aberto. Só que tinha que amarrar bem amarradinho, senão ia perder a revista no caminho. Qual que foi a primeira grande mudança que você viveu na editora? Era departamento, você fazia de tudo um pouco. Qual foi a primeira mudança? Assim? O que foi acontecendo que você lembra? Assim, tá mudando, a primeira coisa que mudou. Primeira coisa que mudou, e foi bastante, que para mim facilitou muito a vida, foi a chegada do computador. A gente tem uma foto desse computador ainda por aí, não tem? Tem. E a gente ganhou esse computador lá do pessoal dos amigos e irmãos da igreja do pastor Barnett lá da Escócia. Pastor Barnett, eu vou contar para vocês, só para vocês verem a minha expectativa. Pastor Barnett foi na Escócia e voltou e falou: Isabel, nós vamos ganhar um computador. Você não vai precisar mais fazer os papeizinhos para colar na revista, do revisor. Você vai imprimir uma cópia e o revisor vai marcar, você vem, corrige, e nós, no computador, e depois nós enviamos o disquete, né, para a gráfica, e lá ele vai usar o disquete, não vai ter que fazer de novo. Aquilo para mim era um sonho. Que maravilha. Aí, em setembro de 1987, nós ganhamos esse computador. Foi muito bom. Deu um passo à frente, né, para fazer as revistas. Aí, nessa época, a gente já estava começando com juniores. E eu trabalhava bem em período. Bem lembrado isso. Bem puxado, né? Era puxado. Isabel, em 1994, teve uma reunião que então a editora nasceu. Ela deixou de ser um departamento que atendia só uma denominação e passou a ser a editora cristã evangélica. Você estava nessa reunião? Estava. Conta para nós um pouquinho, como foi esse dia? Eu sei que tinha churrasco, teve muita movimentação. O que você lembra, assim? Como foi o dia da... Foi muito agradável. Nós fizemos a reunião lá no sítio da Regina, em Itaquaquecetuba. Fomos com a família, meu marido, minha filha também foram. Minha filha era uma menina, foram. E foi muito agradável, e nós nos reunimos num galpão para conversar sobre as revistas. Quem estava presente era o pastor Barnett, a Regina Ferreira, eu, a Delma, Yolanda, que era revisora da parte de adolescentes, e Yolanda, eu acho que na reunião éramos nós. Isa. A Isa. Isso. A Isa, isso. Marfisa, Isa, né? Jorge. E os outros ficaram em outros departamentos. Trabalhando com outras coisas. Muito bem. Nasceu a editora cristã evangélica, aí nasceram novas revistas, né? Quais foram? Sim, naquela reunião ficou decidido fazer a revista Primário. O Carlos Franco ia
ia coordenar esse trabalho com primários. Nós precisávamos de artistas para fazer os desenhos infantis e tudo, porque de juniores eram bem amadores. E o Carlos já deu um lance assim profissional para a coisa. Então, em outubro de 94, então lançamos as revistas. Aí foi decidido também, depois disso, logo naqueles dias, fazer pré-primário, para ter as duas. Então fizemos primário e pré-primário. A revista era colorida. Eu me encantei com aquela capa da revista. Eu olhava sem parar, deixava uma em cima da mesa para eu ver, de tão bonita que eu achava. Porque antes da capa tinha uma cor só, né? As capas das revistas eram de uma cor só até aí. A partir daquilo foi colorida. Nossa, era muito bonito. Eu pensava, nossa, nós estamos progredindo, estamos crescendo, né? Tá. E nesse tempo ainda era só eu, trabalhando como funcionária. Ainda tinha o pessoal que era voluntário, que escrevia. E eu ainda mandava as revistas para a revisora Yolanda, para o Aida no revisor de adultos, né? Mas era só eu. E foi crescendo. E quando foi no dia 31 de dezembro de 94, estávamos eu e o pastor Barnes, chegamos eu e o pastor Barnes para encerrar aquele ano. Ele foi e me disse, Isabel, hoje você fica só para fechar o nosso caixa. Nós estamos fechando o ano, o mês, você tem que fechar o caixa hoje. Então você só trabalha disso. Quem vier aqui para comprar a revista, que o pessoal já estava indo comprar, eu vou atender. Começou a chegar gente, fazer fila na porta. Eu não pude começar o caixa. Eu, o pastor Barnes, atendia um, eu atendia outro, deu 6 horas, deu meio-dia, que era 31 de dezembro, nós íamos trabalhar até meio-dia, deu meio-dia, nada de pegar no caixa. Aí ele falou para mim, Isabel, fica o caixa para o começo do ano. A partir de janeiro, nós não vamos trabalhar, só nós dois. Eu vou contratar funcionários para trabalhar. Aí ele contratou 2 pessoas em janeiro e me deu férias, alguns dias de férias. E ele falou para mim que ia contratar um. Aí eu liguei para saber como é que estavam as coisas. A mocinha falou para mim, Fabiana é o nome dela. Ela disse para mim assim, pastor Barnes vai contratar nós dois, eu e o outro rapaz que estão aqui, o Márcio. Aí eu pensei, opa, tem dinheiro para pagar só mais um. Mas continuamos nós 3. Ela de manhã e o Márcio e eu à tarde. E o dinheiro chegou para pagar todo mundo depois. Chegou. Muito bem. Isabel, fala para nós assim, o projeto que você já trabalhou aqui na editora que foi mais desafiador. Que você diz assim, isso a gente teve que lutar, deu coisa errada. Que tem um assim que você lembra, que deu tanto trabalho que eu lembro dele. Você vai concordar comigo. Foi o culto infantil. Foi mais difícil para sair. Não saía aquele material. Tinha uma gerente na editora nessa época e ela ficou brava. Vocês dão uma data e não fica pronto, mas era tanto empecilho que a gente não conseguia. Até que, enfim, conseguimos lançar, mas foi uma luta para lançar o primeiro. Foi. Muitas reuniões, não é? Muitas reuniões. Um detalhe que eu sempre gosto de repetir é que aqui na editora a gente não usa material sem testar. Então, quando vai lançar um material, alguém já testou, já usou. Depois a gente faz revisão, lendo os textos em voz alta, com uma equipe de professores, que vai sentindo o material até ele chegar no formato final e vir aqui para dentro mesmo para o nosso processo editorial. Mas eu lembro de Culto Infantil, 1998. Eu participei da primeira reunião com a Regina na casa dela, com um projeto que a Nadir datilografou e mandou para nós. Aí depois começou, e o pessoal foi desistindo de escrever realmente. Foi uma luta bem intensa. E aquele projeto que deixa você mais alegre, você olha, eu já vi que a capa do pré-primário deixa você assim, muito feliz, do primário, deixa você muito feliz. Agora, tem algum outro que você olha e diz assim, poxa, esse projeto foi minha alegria aqui na editora, eu fiquei muito satisfeita de estar trabalhando nele. O culto infantil foi um deles, que eu tenho boas memórias. Um material muito gostoso de trabalhar, foi muito bom, boas recordações, é o maternal. Maternal, a gente vai contar essa história também, como ele começou, né? E como chegou. Foi muito bom fazer um maternal, a gente
fazia reuniões na casa da dona Ana. Já não era mais do lado da editora, né? Não, era um apartamento. Já tinha mudado. Aí nós passávamos o dia lá, separados, porque quando era na editora era bem tumultuado. E aí lá era separado, era calmo, então foi gostoso de fazer o material do maternal. Muito bom. Isabel, alguma coisa muito desafiadora nesses 38 anos? O mais desafiador para mim, pastor, era quando o pastor Barnes ia para a Escócia e ficava 6 meses lá. E você ficava sozinha? E eu ficava sozinha com a responsabilidade de tudo. Mesmo depois que era editora cristã evangélica. Teve uma época, em 1995, o pastor Barnes ia, no final do ano, e um outro pastor vinha assumir o lugar dele. E o outro pastor desistiu. Aí eu cheguei para trabalhar, ele me chamou para conversar, abriu a Bíblia e leu Josué 1, 7, 8. Ser forte e corajoso. Ele pôs na minha responsabilidade tudo aquilo. A editora estava começando a fazer nota fiscal, tinha nascido a editora, e tudo era começo, e tinha reuniões. Naquele período, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Trabalhava de manhã, de tarde, à noite eu ia para a reunião de elaboração de juniores. Então era intenso, 6 meses. Você precisava falar com ele, já tinha computador. Ele estava sempre acessível, mas não era como está pessoalmente com a gente. E não era como hoje que você fala instantaneamente, né? Sempre também tinha um atraso, tinha que esperar alguma coisa assim. Sim. Não, no começo, quando ele ficou 6 meses, a gente comunicava por carta. A carta levava uma semana. Olha aí, que história. Nós temos que mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa aqui agora, porque a gente não pode deixar de falar de uma outra parte da editora que é muito importante. E que, de certa forma, foi uma grande aventura. Eu já sei. Já sabe o que é? Congresso. Muito bem. Isabel, são muitas histórias, mas fala para mim, assim, 2 coisas. Primeiro, o congresso mais marcante, aquele que você lembra, sempre gosta de ouvir sobre ele, sempre gosta de lembrar dele. Tem um? Primeiro, lá para Goiás, foi bem difícil. Foi em 94? É. 94. Você estava lá? Eu estava lá como aluno, nesse primeiro congresso em Goiás. Eu era seminarista e estava lá. Estava como aluno. Estava. Foi bem difícil. Eu tive até um mal-estar lá no domingo, de tanto cansada. Tive que parar com o serviço. Me levaram para uma casa para eu relaxar. Eu tinha trabalhado demais. Porque naquela época a gente não tinha equipe. Então era quem ia para o congresso fazia tudo. Então Isabel cuidava de inscrição, distribuição de pasta, se tudo com a refeição estava certo. Pagar e vender material, eventualmente, quando tinha material para vender. E a gente saía da aula correndo, ia para a livraria ajudar, terminava, ia correndo da aula, e não tinha ninguém para ajudar a montar. Então a gente chegava mais cedo, montava tudo. Se era o caso de tirar a cadeira de lugar, a gente tinha que tirar e depois tinha que devolver no lugar. Então era bastante cansativo. Era bastante cansativo. Então esse foi bem difícil. Esse primeiro. E foram bons também, bem desafiadores. Só aqueles 4 seguidos lá no Nordeste, né? 2000? 2000 foi. Outubro de 2000. Isso, pegando o feriado, nós fomos para Recife, João Pessoa, Fortaleza, São Luís do Maranhão. De domingo a domingo. Foi assim. E desse jeitinho que vocês estão sabendo. Chegar, pegar todo o material que chegou naquela cidade e levar. Esse tem algumas histórias, né, Isabel? Tem. Aquela casa que a gente ficou, que era longe. Nossa. E o cachorro que estava em volta da casa, a gente não conseguia sair. Tem muita história que logo a gente... E o coqueiro que ventou a noite inteira e fazia barulho no céu da casa e a gente não dormia com o barulho do coqueiro. E todo mundo ficou doente de um congresso para o outro, a gente teve que correr com remédio e não podia interromper, porque estava todo mundo esperando a gente chegar, então e foram teve gente doente e o avião já ia sair e a pessoa ainda estava... Doente. A gente meio que fez uma corrente desde onde ela estava lá até o avião para tentar conseguir embarcar, né? Ficava assim, ia passando informação e falando com a moça da companhia, espera mais um pouco aí. Pela graça de Deus deu tudo certo, mas foi divertido. Foi divertido não, mas foi intenso também. Foi intenso. Tem um congresso que todo mundo fala, Isabel, e acho que você vai lembrar dele também, o congresso da Unip. Você lembra dele? Como que foi? O congresso da Unip, eu não estava na frente. Graças a Deus. Mas você estava trabalhando? Eu estava trabalhando. O pastor Barney ficou doente naqueles dias e foi internado até na UTI, se não me engano. Eu acho que sim.
Ele passou bem mal. E aí as coisas, ele tentava comandar lá de dentro, ligava para mim, falava, só que às vezes as pessoas também não ouviam a gente, né? E o problema complicado da Unip foi a questão da refeição, que demorou para chegar e o povo com fome, esperando. Eu sofri menos porque eu usava uma máscara, né, para servir refeição e touca, então a turma não me reconheceu. Para vir em cima de mim, porque todo mundo sabia que eu sempre estava na frente e tal. Então, naquele dia eu não estava e pude esconder atrás daquela máscara. Eu lembro que ele foi, assim, ruim para vocês que estavam ali, mas a gente ouve muitos testemunhos, pessoas que se envolveram mais na igreja, alguns até dizendo assim, ó, naquele dia a gente almoçou, mas a gente não sentiu falta, porque foi tão bom o que receberam ali. Foi realmente especial. Deus abençoou, né? Supriu as necessidades da turma. Isabel, conta para nós uma história que fez no seu coração de luta ou de coisa boa nesses 38 anos de editora. É interessante que a gente, para despachar as revistas para as igrejas, na época que a editora estava nascendo, ainda não era bem editora, era o Departamento de Escola Bíblica Dominical, eu precisava de ajuda para empacotar as revistas. Não dava conta de mandar rápido e eu sozinha fazer todo aquele processo. Então, a gente, no começo, o pastor Barnes arrumou os senhores aposentados de uma igreja que apareceram lá como voluntários. Mas aqueles homens não trabalhavam e eles vinham devagar e eu não podia apressá-los, eu era bem jovem, não podia apressá-los, eles não davam ouvido para mim. Aí foi tão difícil trabalhar com eles ali. Aí o pastor Barnes, depois, na próxima vez, ele falou para mim assim, os meus filhos querem trazer os adolescentes lá da igreja para ajudar. O que você acha? Você topa? Falei, topo, pode trazer. E foi muito bom. Era divertido o dia que os adolescentes iam me ajudar, e eles me empacotavam, aquilo. Eles me ouviam, se o serviço estava meio relaxado, eu falava, gente, né? Aí eles faziam certinho e faziam caprichado, e vinham com toda alegria para servir a Deus naquela tarde ali. Muito bem. Isabel, para terminar, deixa uma mensagem assim para os 30 anos da editora. O que você tem para dizer? Olha, eu sou abençoado de trabalhar na editora, gosto muito. Já aposentei, mas estou aqui continuando ainda enquanto eu tenho fôlego de vida e a mente continua funcionando. E eu sirvo a Deus aqui na editora. Toda a vida eu trabalhei na editora crendo que eu estava servindo a Deus. Não foi dito para mim quando eu comecei, aqui é uma editora evangélica, eu sabia, eu era membro da igreja, mas na minha convicção é que eu estava servindo a Deus. E a editora serve a Deus, o Deus único e verdadeiro. Amém. Fique conosco, nos acompanhe nas redes sociais, siga e venha nos conhecer por dentro. Venha ver o coração e a mente da editora cristã evangélica que você já conhece, por usar os nossos produtos. Obrigado.